Hoje eu quero falar com você de um assunto muito importante, da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Por que que muitos cristãos ainda vivem como se tivesse uma montanha-russa espiritual? Tem dia que tá tudo bem, tem dia que tá tudo mal, e assim vai vivendo. Mas eu quero te dizer algo, que isso não é a marca de um discípulo de Jesus, né? Viver com uma montanha-russa, não é dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos com Ele. E nós vamos entender aqui hoje, estudando um pouco a palavra, então por isso pegue a sua Bíblia e a gente vai percorrer um pouco aqui desse estudo para entendermos o que está acontecendo nessa caminhada nossa com o Senhor. Por que que eu ainda não consegui ficar firme, permanente, firmado naquela rocha onde nada pode me abalar, né? Onde eu sei que quem está me segurando, quem está me sustentando é um Deus todo-poderoso. Então vamos lá, vamos começar. Lá em Êxodo 19, depois que o Senhor tirou Israel do Egito, eles viveram, né, viram as pragas, viram o Mar Vermelho se abrindo, o Senhor, eles chegaram até o Monte Sinai. E lá diante do Monte Sinai, o Senhor disse, lá no versículo 6, 19, 6 de Êxodo, ele disse assim, ó: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, no plural, tá? E uma nação santa. Essa sempre foi a intenção do Senhor. Quando ele fala um reino de sacerdotes, ele não está especificando apenas com um líder, com alguém especial que ele ia levantar ali. Não, ele está falando, olha, eu quero falar com vocês, né? Mulheres, homens, jovens, crianças. Essa sempre foi a intenção do Senhor, se relacionar com o seu povo. E lá no versículo 10 e 11, ele pediu para Moisés consagrar o povo porque no dia seguinte eles estariam diante do Senhor. Né? O Senhor iria falar com eles. E foi isso que aconteceu. Né? Quando no capítulo 20, né, quando o Senhor foi dar os 10 mandamentos, o Senhor falando, lá no versículo 18, capítulo 20, olha o que aconteceu. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Eles ficaram com muito medo ouvindo o Senhor falando com Moisés, né? E aí eles disseram para Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Aqui foi um grande erro, uma péssima decisão que eles tomaram aqui. Quando eles falaram para Moisés, eles deixaram medo à frente, né, sendo o Deus deles, porque a partir do momento que eles tiveram medo, o medo se tornou o Deus deles, e eles tomaram uma decisão totalmente errada. Eles pediram para Moisés: Moisés, seja o nosso intermediário. Nós não queremos nos relacionar direto com Deus, nós temos medo de Deus, né? Nós queremos ter uma pessoa que fique entre nós e Deus, né? E que a gente possa viver da forma que nós estamos vivendo. Por quê? Aqui no finalzinho do versículo 19 ele fala: fala tu mesmo conosco, nós ouviremos, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. A partir do momento que eles falaram isso também, olha, nós vamos morrer se Deus falar conosco, eles não estavam prontos para abrir mão dos velhos hábitos, da vontade deles e se tornar o quê? Uma nação santa, um reino de sacerdotes. Aqui foi o grande erro do povo de Israel. E isso continua, infelizmente, isso continua em 2023, tá? Muitas pessoas terceirizando o relacionamento delas com o Senhor. As pessoas não querem investir tempo com Deus, não querem abrir mão de um tempo para estar falando com o Senhor, com o Criador dela, com o Deus que tanto a ama. Elas preferem que sempre tenha um intermediário entre elas e Deus. Por quê? Porque quando eu estou diante de Deus, Deus ele não vai apontar para o próximo, para o meu vizinho, para alguém da minha família que está fazendo errado. Deus vai simplesmente falar assim: olha, você, só eu e você. E não tem como eu me esconder diante de Deus. Ele sabe tudo que está dentro de mim. Agora a questão é, eu estou preparada para abrir mão do que eu quero, das minhas vontades, para fazer aquilo que o Senhor está me direcionando? Será que em algum momento aí, ou até agora, você ainda não mantém um intercessor, né? Um intermediário entre você e Deus? Se isso está acontecendo,
a sua vida sempre vai ficar numa montanha russa. Você não vai conseguir se firmar nessa rocha inabalável, porque quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos morrer. Precisa morrer a nossa vontade, os nossos ídolos, os nossos pensamentos, a forma da gente falar, precisa morrer. Por quê? Para se tornar uma nação santa e um reino de sacerdote, eu tenho um padrão e eu preciso me adequar ao padrão do Senhor. Olha só o que aconteceu lá no versículo 32. Depois você lê, tá? Capítulo 32 de Êxodos, do 1 ao 6. Aqui, o que aconteceu? Como Moisés estava demorando para descer do monte, eles falaram assim, olha Arão, Moisés aí está demorando muito para descer, né? Não sei o que aconteceu, então faça para nós deuses, né? Para que possam continuar fazendo o que? O papel de Moisés, intermediário, né? E Arão foi lá e fez o bezerro de ouro. Só que nesse tempo que ele foi fazendo esse bezerro de ouro, a intenção do povo sempre foi manter o intermediário entre o povo de Deus com Deus. Eles não queriam morrer. Aqui ainda eles decidiram que estar com o Senhor é morrer. E quando ele fez, agora eu quero te fazer uma pergunta. Esse bezerro de ouro foi feito para substituir quem? Se a sua resposta foi Moisés, você acertou. Eles precisavam ter esse intermediário, eles não sabiam ficar sem intermediário. Então veja só, quem está sendo o meu intermediário, né, que está substituindo, né, que está fazendo com que eu dependa de alguém ou de alguma coisa para falar com o Senhor. Quando Jesus veio, ele ressuscitou, a Bíblia é clara, dizendo o seguinte, o véu rasgou de cima e embaixo. Ou seja, não precisamos de intermediários. Nós precisamos ter o quê? Aceitar a nossa condição diante do Senhor e buscar nele o quê? A viver conforme a vontade dele. Né? O Senhor tem um padrão e eu preciso me adequar, me enquadrar nesse padrão do Senhor. E eu achei esse texto aqui muito interessante para a gente observar. Isso responde como a nossa vida está, né? Esse sobe e desce que nós estamos tendo com o Senhor não é para aqueles que têm o quê? Acesso direto com Deus, que está buscando Deus, que ama o Senhor. Esses não vivem de sobe e desce. Mas aqueles que têm como alguém ou alguma coisa como intermediário entre ela e Deus, essa pessoa vive numa montanha russa. Eu quero hoje dizer para você, saia dessa montanha russa. Enquanto você ainda tiver esse intermediário, né, fazendo o que era para você fazer, buscando Deus, a sua vida não vai mudar. Sim, nós precisamos morrer para os velhos hábitos, para que a nova vida de Cristo comece a habitar dentro da gente. E nós precisamos entender que isso faz parte de todos, é individual. Eu não tenho como fazer isso por você e você não tem como fazer isso por mim. Então que hoje esse vídeo, né, você ouvindo isso, que fique muito claro. Sempre foi a intenção do Senhor o quê? Se relacionar diretamente comigo e com você. Mas quando nós pulamos essa etapa, nós não queremos pagar o preço, nós não queremos abrir mão daquilo que nos satisfaz para estar com o Senhor, isso já chama o quê? Idolatria. Eu já tenho alguém que está ocupando o lugar que é de Deus aqui dentro. Então fica aí para você pensar, para mim pensar também, né? E esse esvaziar por completo de nós todos os dias tem que ser contínuo, tá? Todos os dias mesmo. Nós não podemos continuar vivendo como se o padrão de Deus é o que? É o nosso padrão. Não, Deus tem um padrão e se eu quero andar com Ele, eu preciso me enquadrar no padrão de Deus. Deus abençoe muito a sua vida e que essa mensagem possa frutificar aí dentro de você, onde a partir de hoje você toma isso como desafio. Eu não vou ter mais intermediário, só eu e Deus todos os dias, porque eu sei que estando com o Senhor, a minha vida vai mudar e eu não vou ficar mais nesse sobe e desce. Deus abençoe muito você.